Olá, boa noite. Nós estamos fazendo essa live hoje dentro de uma programação da Família Nacional, da Semana Nacional da Família. Inicialmente nós queremos pedir desculpas porque nós somos amadores, né? E tivemos alguns problemas técnicos agora, mas vai dar tudo certo e a gente vai conseguir fazer nossa live. Estamos esperando que o Padre Flávio entre, que é o nosso convidado de hoje, mas de antemão quero nessa noite já agradecer a todos que estão nos assistindo através do Facebook da paróquia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de hoje. Nós já queremos inicialmente pedir a todos que já estão nos assistindo para curtir e compartilhar essa live, para que nós possamos alcançar o maior número possível de famílias no nosso Trairi, fora do nosso Trairi. Então, compartilhem, curtam, para a gente poder alcançar mais famílias nesse nosso momento de hoje. Boa noite. Queremos também convocar a todos que estão conosco agora a se inscrever no canal do YouTube Mãezinha do Livramento Trairi. Esse canal é o canal de nossa paróquia, Nossa Senhora do Livramento, para nos dar e alcançar 1000 inscritos. Nós convidamos a todos para se inscreverem, né? A família toda, convide os amigos, se inscrevam nesse canal, que vai ser uma importante ferramenta para a igreja, né? A Igreja Nossa Senhora do Livramento, a paróquia Nossa Senhora do Livramento, evangelizar. Então, nós precisamos alcançar esse número de 1000 inscritos. Então, desde já, convocamos a todos que estão agora assistindo que possam se inscrever. Se inscrevam, curtam os vídeos que tem lá, que aí vocês já ajudam, né, a gente a chegar nesses 1000 inscritos. Queremos também avisar que quem estiver nos assistindo, vá interagindo, vá colocando os comentários que vocês acharem necessários durante esse momento de live, que nós vamos carinhosamente, ao longo dessa nossa conversa, vamos mencionar vocês que estarão interagindo com a gente. E quem sabe no final dessa live, se nós tivermos um tempinho, a gente pode selecionar alguns comentários para falar aqui na live. Durante o mês de agosto, o mês vocacional, comemoramos na segunda semana, a Semana Nacional da Família, com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Ok, então, nessa belíssima programação que nós ora estamos desenvolvendo na nossa paróquia, ainda teremos amanhã, quinta-feira, dia 13, um terço mariano em famílias. Então, todas as famílias são convidadas a rezar o terço mariano, tirar uma foto e postar nas redes sociais com a hashtag Famílias em Oração. Na sexta-feira, no dia 14 de agosto, nós teremos outra live, dessa vez com o tema A Convivência Familiar e o Diálogo com os Filhos no Isolamento Social. Essa live vai ser com o casal Rafael e Sandra, que vão ter essa conversa, essa reflexão conosco sobre a convivência familiar e o diálogo com os filhos. E no dia 15, encerrando esse momento, essa semana de programação da Semana da Família, nós teremos um desafio. É um desafio para as famílias. É uma atividade física que deverá ser feita em família
e cada família vai realizar a atividade física, tirar uma foto e novamente postar nas redes sociais com a hashtag Famílias em Oração. Nós já tivemos dentro da nossa programação, no domingo passado, a missa de abertura da Semana da Família. Na segunda-feira, nós tivemos uma live com a irmã Inês, uma live muito boa sobre a saúde mental, que inclusive essa live está salva no Facebook da paróquia. Então, a gente quem não assistiu e quiser assistir, pode ir lá, né, no Facebook da paróquia e assistir, que está lá a live cuidando da saúde mental com a irmã Inês. E ontem, terça-feira, nós tivemos o desafio do filme. As famílias foram convidadas a assistir o filme Mãos Talentosas, e colocar uma foto também nas redes sociais e então com a hashtag Famílias em Oração. Nós realizamos essa ação, né? Estivemos ontem assistindo esse filme Mãos Talentosas, que tem uma lição de vida muito interessante, muito importante, e a programação da nossa semana foi essa, né? Estamos então com essa programação e hoje o nosso tema é Cuidando da Família em Tempos de Crise, com o nosso querido Padre Flávio, que já está conosco. Então, nós vamos dar início, né, verdadeiramente o nosso momento de hoje, a nossa live. Nós somos Sueli, Ari Júnior, somos da Pastoral Familiar e estamos mais uma vez aqui para conversar com as famílias sobre um importante tema que foi cuidadosamente escolhido para ser debatido dentro dessa programação da Semana Nacional da Família, vivenciada pelas famílias de nossa paróquia. O convidado de hoje já está aqui conosco, é o nosso querido Padre Flávio, recém-ordenado, numa cerimônia belíssima, presidida por Dom Antônio e transmitida pelas redes sociais da Diocese, agora, recentemente, no dia 7 de agosto. Eu gostaria de pedir ao Padre Flávio para que ele posicione o telefone dele, que nós estamos vendo ele torto, né? Então, ele posicione o telefone dele da forma horizontal mesmo, para que a gente possa vê-lo melhor aqui na live. Será que deu certo agora? Não. Será que deu certo? Tá com... Não? Eu acho que agora foi. Foi. E aí? Foi. Tá ok, tá ok. Ok? Tá. Foi? Tá sim. Pronto. Nosso querido Padre Flávio, recém-ordenado, que até agora, no dia 7 de agosto, a gente carinhosamente chamava de diácono e agora a gente tem que se acostumar a chamar de padre, tá bom? Então, Padre Flávio, eu gostaria que inicialmente o senhor se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória vocacional até aqui. A gente sabe que você passou por muitos percalços, né? E a gente queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória vocacional, de tudo que o senhor viveu até aqui. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Uma alegria grande poder colaborar nessa Semana da Família, em que trazemos como tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E hoje, de modo especial, nós iremos rezar e partilhar um pouco da experiência cuidando da família em tempos de crise. Eu sou
o Padre Flávio, como já foi anunciado, né? Então, antes de mais nada, prazer, viu, Sueli e Ari, por esse momento. Bem, então eu sou o Padre Flávio, sou natural aqui de Caucaia, de uma pequena comunidadezinha chamada Cigana, aqui próximo ao centro da cidade. Foi de onde tudo começou. Então eu comecei numa vida de comunidade aos 7 anos de idade, e sempre despertou em mim a questão da liderança e o serviço à comunidade. Então, algumas pessoas me foram importantes na minha formação, né? Então, a minha vida na comunidade, com um grupo de senhoras. Depois eu tinha como referencial, e tenho até hoje, a feliz memória, né, do querido Padre Pedro Paulo, porque era um padre muito próximo das pessoas. Então, era um padre que tocava o coração das pessoas do seu jeito simples. Além dele, também eu tive um contato muito bonito pelo filme Anel de Tucum, de Dom Pedro Casaldáliga, né, falecido essa semana, que me ajudou muito a entender um pouco o sentido de ser padre e esse colocar-se à disposição de uma igreja mais samaritana, mais misericordiosa, né? Então, esses são alguns ícones que me inspiram a entender a espiritualidade do bom pastor. Com 15 anos de idade, iniciei um processo vocacional numa congregação chamada Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, onde aos 20 anos de idade ingressei nessa congregação, onde fiz as etapas, né, de aspirantado, postulantado, noviciado, professei meus votos, isso um total de 8 anos. E em 2014 saí da congregação, 2015 e 2016 iniciei esse novo processo na Diocese de Itapipoca, né? Onde eu fiz o processo de propedêutico, vocacionado, experiência vocacional numa paróquia, até chegar ao término do curso de teologia, que foi ano passado. Então foi um tempo muito, muito de Deus. Eu gosto de dizer que tudo isso me ajudou a madurar minha experiência vocacional e entender que o chamado de fato é de Deus, e é Deus que sustenta, é Deus que nos alimenta. E embora todas as dificuldades, as pessoas mais próximas sabem das dificuldades que eu já passei, o que eu posso dizer hoje é que quem sustentou foi Deus. E uma das palavras que me inspirou muito, tomando o próprio Evangelho, é a expressão coragem. Então é diante do medo, diante das dificuldades, diante da escuridão, é que sempre me veio no coração a expressão coragem. E foi aí que me veio na cabeça, no coração, a ideia de poder rezar para o meu sacerdócio, né, para o meu ministério presbiteral, o lema: viu, sentiu compaixão, cuidou dele. Até porque nesse meu processo apareceu um samaritano na minha vida, que me acolheu, que me abraçou, que cuidou de mim. E hoje eu estou aqui, feliz, né, feliz da vida, abraçando de fato a causa nobre do Evangelho. Então, uma das características que eu quero sempre frisar, eu quero muito que meu ministério, o ministério que a igreja me confiou, fosse essa marca, fosse a misericórdia. Então, eu não quero ser razão de afastamento das pessoas, mas eu quero ser razão de que as pessoas se congreguem, que as pessoas se sintam acolhidas, abraçadas. Então, muitos traços eu já trago, né? Traços da vida religiosa que ficou em mim, que é a questão da calma, né? Acho que a simplicidade de falar, o jeito de estar com as pessoas, né? Tudo isso me ajudou muito. Claro que eu me sinto, às vezes, um servo inútil, né? Diante de todo esse caos que nós estamos vivendo, né? Sobretudo o mundo inteiro com a questão da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, desse tempo de pandemia, tem me ajudado muito a entender as pessoas, a criar empatia pelas pessoas, a me colocar no lugar das pessoas. Então, isso me ajudou muito. E eu quero colaborar com a igreja com isso, né? Ser um canal da misericórdia de Deus para todas as pessoas. Seja rico ou pobre, seja pecador ou santo. Eu penso que nós, como ministros, nós, como cristãos, não precisamos criar burocracia para que as pessoas cheguem até Deus. Eu acho que a gente tem que ser simples. E a simplicidade se dá na acolhida. Falei demais, viu, Sueli? Tem que... Não, tá ótimo. Tá ótimo, Padre Flávio. A gente fica, assim, maravilhado em
ouvir o senhor falar, porque é coisa de Deus mesmo, tá certo? E esse lema que você escolheu tem tudo a ver com o que hoje nós vamos falar, né? Sobre esse tema do cuidado com as famílias, e especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando agora, nesses tempos de pandemia, né? De crise, onde as famílias, de alguma forma, se encontraram num momento diferente, né? Então, com certeza nós vamos ter muita coisa a refletir com o senhor hoje aqui. Padre, como o nosso tema hoje é cuidando da família em tempo de crise, nos responda, qual a sua relação com as famílias? Como pensa em contribuir com esse segmento em sua missão de padre? Bem, Ari, ano passado, no término do meu curso de teologia, eu abracei uma causa muito nobre. Há 3 anos eu venho estudando sobre esse tema, que são os casos dos casais em situações irregulares. É o que nós popularmente chamamos de casais de segunda união. Mas desde quando eu abracei, desde a vida religiosa, eu tenho abraçado essa dimensão da família, de fato, como um dom de Deus, né? Sempre acreditei na família como um primeiro espaço de evangelização. Então, a igreja, mais do que esperar que a família venha até a igreja, é necessário que a igreja vá ao encontro das famílias. E a gente não precisa esperar que os pais façam esse papel, os pais. Às vezes nós precisamos ter essa iniciativa de ir ao encontro dessas famílias, seja pelos filhos, seja pela juventude, seja pelos idosos, ou seja mesmo pelo casal. Então, eu tenho feito sempre essa proximidade, chegar junto, né? Uma certa vez, em 2011, eu colaborei na cidade de Tamboril, eu colaborei na questão da educação, né? Então, para mim, foi um elemento muito importante, porque eu acabei adentrando nas famílias por meio da educação, né? Da educação escolar, como professor. Então, eu acabei entrando nesse campo novo, né? Seja numa dinâmica profissional, até chegar, de fato, no núcleo familiar, que é o pai e a mãe. E eu penso que a minha colaboração seja isso, né? Não levar peso, mas mostrar também, diante das dificuldades, quais os sinais de graça que nós podemos mudar, né, esse quadro de sofrimento das pessoas. Então, até mesmo agora em tempo de pandemia, claro que diante de toda dificuldade, diante de tantas mortes, de tantos desesperos, há gestos bonitos que renasceram na família. E um deles tem sido o avivamento da igreja doméstica. Isso nós temos que não fazer nesse tempo agora, mas manter viva. Porque é dentro de um ciclo de uma família que reza, é que nós vamos redescobrir os valores perdidos. Então, o padre hoje, a freira, o catequista, o leigo engajado, ele é chamado a entender a família como um lugar de evangelização. E muitas vezes esse lugar é uma periferia desconhecida, né? Por nós mesmos. Até porque somos acostumados a evangelizar a família dos outros. A nossa, raramente, nós temos esse contato próximo. E esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, diante de tanta doença, diante de tanta dor, nós estamos reaprendendo a valorizar a nossa família, estando juntos. Então, eu quero colaborar nisso, né? Eu quero estar ao lado da família, né? Depois me questiona muito quando a gente fala de uma família tradicional. O que é família tradicional? Né? Até porque família é família. E, nesse sentido, toda família deve gerar vida. E se ela gera vida, ela deve ser um sinal de graça de Deus. Então, nós não precisamos aqui diminuir, por exemplo, uma mãe que cria um filho, uma mãe solteira que cria um filho, ela não é menos família do que aquela família que tem pai e mãe. Entende? Porque o que caracteriza a família é a experiência do amor. É o amor e a alegria. E depois esses valores que vão sendo reafirmados a cada momento, a cada instante. Muito bem. Eu acho que a gente ficaria aqui várias e várias horas ouvindo o senhor. Assim, por muito tempo. Mas, dando continuidade, né? Nós sabemos que durante esses tempos de crise devido à pandemia, né, que nós já
até mencionamos na live de segunda-feira com a irmã Inês, que, assim, como você também já mencionou, padre, é uma tristeza. Mais de 100 mil famílias, né, que perderam um ente querido e que estão aí nessa situação, né, de sofrimento com tudo isso que essa pandemia tem trazido. E aí a família é uma instituição que está sendo bastante afetada, né? Na sua visão de padre, quais os principais problemas enfrentados nas famílias em virtude dessa crise que se estabeleceu no nosso país, no nosso Trairi? Em toda a sua dinâmica, né, natural, no seu valor, é a fragilidade de vínculos. Isso inclui tanto a relação entre o pai e a mãe, como a relação dos pais com o filho, dos filhos entre os filhos e dos filhos com os pais. E isso vai gerar várias coisas, né, como, por exemplo, o esvaziamento dos valores. Então, a família que não cria um vínculo desde o nascedouro, desde a gestação, desde o namoro, desde o noivado, desde a gestação, desde o nascimento. Então, não cria valores. E os valores hoje são confundidos como algo de antigamente, como valores que não têm sentido para os dias atuais, mas são valores. Então, se há fragilidade de vínculos, há o esvaziamento de valores. Nesse esvaziamento de valores, eu coloco também a instrumentalização das pessoas. Mas, padre, o que significa essa instrumentalização das pessoas? Parece que o pai hoje não tem mais valor, a mãe hoje não tem mais valor, os filhos hoje não têm mais valor. Parece que as relações só valem aquilo que se tem. Infelizmente, as nossas crianças, a nossa juventude hoje, adentra também nessa linha capitalista de valores, da aparência, do descartável. Outra coisa que me chama a atenção dentro desses problemas atuais da família é a migração do sentido real. Hoje as pessoas estão deixando de amar, né, de fortalecer uma relação mais concreta, real, de quem ama, para ficar preso apenas a depositar todo o seu sentido, né, nos bens materiais, nos bens passageiros. E às vezes até numa amizade fantasiosa. E veja que tudo isso, né, é recorrente de quê, Diácono? De ideologias que vão surgindo, de ideologias que vão acabando com o conceito de família, com o conceito de unidade, com o conceito de comunhão. Isso eu já falei, né, da fragilidade, do esvaziamento, da instrumentalização, dessa migração de sentido para o superficial. Aí nós temos aí a subjetividade, né? Hoje as famílias, a grande maioria das famílias, sobretudo as de baixa renda, elas estão aprendendo ou estão querendo sobreviver, né, dentro de um individualismo capital. Isso é muito triste, porque as pessoas hoje querem falar o que pensam que a liberdade de expressão é dizer o que pensam, é ofender, é humilhar, é bater, é maltratar, é ser intolerante. E não é. Às vezes é apenas demonstrar para o outro o quanto nós estamos vazios. E para terminar essa linha, né, desses principais problemas, nós vamos chegar na ausência de Deus. Então, se eu não tenho valores, se eu não tenho princípios, se eu não tenho regras, se eu não tenho obediência, se eu não tenho sentido real de amar, então, eu não tenho essa presença de Deus real, eu não tenho um sentido de vida. Veja a quantidade de pessoas que, infelizmente, estão adentrando na prática do suicídio. Tudo decorrente, né, de uma família sem sentido, de uma família vazia. Isso é muito triste.
E às vezes nós como igreja, ou algumas pessoas como igreja, vê toda essa situação, a primeira coisa que faz é julgar, é condenar. E esquecendo que cada família tem uma história, tem um chão onde, está sendo, onde a pessoa pisa. E às vezes muitos pais de hoje, né, não têm essa oportunidade, não tiveram na sua infância a oportunidade que nós podemos dar hoje para os filhos. Não é? Então acabamos entrando num vício horroroso de uma relação fria, de uma relação vazia, e eu repito, de uma relação sem Deus. Então eu coloco isso. Primeira coisa é a fragilidade do vínculo, de vínculos. Depois, o esvaziamento dos valores. Né? Passado do esvaziamento, eu coloco a instrumentalização das pessoas. Depois, a migração de sentidos. Sai do sentido real da convivência para o sentido superficial. Né? Nesse tempo de pandemia, como as nossas famílias poderiam se voltar mais um para o outro, né? Para uma relação mais real, um sentido mais real de convivência. Né? Nesse trancar-se dentro de casa com os seus. Não, nós preferimos ficar na superficialidade, né? dos amigos virtuais, porque é mais fácil. Porque a gente só quer ouvir aquilo que a gente só quer que eles falem aquilo que eu quero ouvir. Então, se o outro me ofende, eu não quero mais atenção com aquela pessoa, né? Então, isso é muito triste. Então, se eu migro para a superficialidade, então eu chego na ausência de Deus, na ausência dos valores, né? Isso é muito triste. Muito bem. Padre, descreva os cuidados básicos que a família deve buscar para se manter ajustada. Ou seja, que dicas importantes você daria às famílias para se manterem sãs? O Papa Francisco, né, há alguns anos, em 2016, lançou o documento Amoris Laetitia, falando do bem que a família é no mundo, né? Sobretudo porque a família é a expressão máxima do amor, né, do amor de Deus. E, ao mesmo tempo, o chão primeiro onde nós somos chamados a nos relacionar. Então, nosso primeiro campo social é a família. Então, a nossa primeira mídia social é a nossa família. O primeiro espaço social de convivência é a nossa família. E o Papa insiste muito que a família ela nunca deve perder, né, diante de todas as dificuldades, a esperança de sonhar pelo bem do outro. Então, o Papa diz assim, um dos critérios fundamentais, né, desses cuidados é perder tempo com o outro, especificamente com seus filhos. Tomando as palavras do Papa Francisco, eu coloco 4 elementos fundamentais que eu acho que pode nos ajudar na nossa paróquia também nas comunidades que podem passar essa mensagem para as outras pessoas. Primeiro, é a aproximação. A aproximação entre pais e filhos é fundamental. Ela não pode ficar simplesmente numa cartilha, ela tem que ser na prática. Então é preciso perder tempo. Isso nós não estamos dispostos, mas é preciso perder tempo. A segunda coisa que nos chama a atenção nessa nossa conversa é preciso participar. O pai tem que participar da vida com seus filhos e a esposa tem que participar da vida do pai com seus filhos. Os filhos têm que participar da vida do pai e da mãe. E os pais têm que participar da vida dos filhos. Isso requer, gente, uma recriação de valores. Isso ofereça na convivência aquilo que é capaz, aquilo que tem por potência. É incentivar, é animar. E quando for preciso chorar, é chorar junto, é preciso participar juntos. A terceira coisa que eu poderia dizer nessa nossa conversa é o diálogo. Até porque o diálogo, ele quebra toda barreira. O diálogo, ele quebra toda a intolerância, toda a indiferença. Por exemplo, entre os pais. Os pais, eles não podem, em nenhum momento,
é colocar a sua opinião acima da experiência magna que é o amor de Deus que uniu vocês. Nenhuma opinião deve superar a experiência do amor de Deus. Até porque quem ama deve estar disposto a sacrificar até sua própria opinião pelo bem do outro. É um exercício. Uma vez lá em Amontada, um agente de saúde chegou para mim e disse assim, na época seminarista, né? Flávio, você sabe o que é disciplina? Eu disse, não. O que é que a filosofia fala de disciplina? Eu disse, né? O cara muito inteligente, né? Eu disse, não sei. O que é que você gostaria de dizer? Ele falou assim, Flávio, disciplina é fazer aquilo que muitas vezes eu não quero fazer, pelo bem maior. Então é preciso, muitas vezes, dentro dessa participação e do diálogo, criar uma disciplina, primeiro de escuta e depois de participação. É perceber que esse diálogo ele nos ajuda a nos colocar no lugar do outro, a criar empatia. Porque é impossível hoje nós sermos tão cristãos e sermos tão indiferentes uns com os outros dentro da nossa própria casa. A gente fala tanto de santidade para os outros, a gente dá tanta receita para a casa dos outros, quando a gente chega em casa, a gente tem muita coisa que tem que ser lavada, não é? Muita louça na pia. E a primeira coisa que tem que ser pensado nessa louça da pia é como organizar toda a pia suja para que, de fato, eu consiga ter um bom trabalho. Então, os cuidados. Primeiro, perder tempo com o outro. Segundo, criar espaço de aproximação. Até porque quem ama não cansa. Não é assim? Quem ama não cansa. O pai, quando chega do trabalho, o que o pai mais quer é encontrar os filhos e a esposa. Às vezes, o que a esposa mais quer quando encontra o pai é partilhar um pouco como é que foi o seu dia com os filhos. O que os filhos mais querem quando vê o pai e a mãe é falar da experiência da escola. E o que mais mata nos dias de hoje é que nós não temos tempo para escutar. Então, primeiro, perder tempo. Segundo, a aproximação. Depois, ter a participação, a curiosidade. É ser menino também, é poder perguntar o que é isso? Por que você faz isso? Sem precisar ser violento. Até porque a violência é o estupim de todo o esvaziamento que nós temos. O esvaziamento ruim. Uma pessoa vazia é uma pessoa que faz mal a todo mundo. E não somente a outro, mas a si mesmo. Então, primeira coisa, perder tempo. Depois, aproximação. Depois, participação, diálogo. E eu coroo todos esses 4 elementos com uma coisa só: espiritualidade. Até porque o que fortalece a vida familiar, o que nos ajuda a entender os valores da família, é a espiritualidade. É o sentido de Deus naquilo que fazemos. Os filhos que veem nos seus pais um elemento de Deus, eles passam para os seus netos. Os pais que veem nos seus filhos um elemento de Deus têm alegria e felicidade a vida toda. Então é preciso que as famílias elaborem essa caderneta desses 4 passos, 5 passos. Perder tempo, aproximar, participar, dialogar e criar um ritmo de espiritualidade. Por isso que esse tempo de pandemia, a maior esperança agora é esse reavivamento da igreja doméstica. Então, perder tempo para rezar é bom demais. Perder tempo para falar de Deus é bom demais. E nós não perdemos tempo, nós só ganhamos tempo. Nós só ganhamos tempo. Muito bem. Muito bem. A gente investe, né? É um investimento de tempo com relação a esse falar de Deus e nos colocarmos diante de Deus. Padre Flávio, na sua opinião, qual o grande desafio das famílias frente a essa crise? Você já citou na pergunta anterior a essa última
que vários problemas, né, enfrentados pelas famílias. Mas aí agora nós queremos saber, na sua opinião, qual é o grande desafio das famílias? Olha, Sueli, rezando esses dias, né, e até revendo alguma coisa que o Papa Francisco havia falado, sobretudo nas catequeses, onde ele apresenta 10 passos para o bem da família, né, 10 conselhos para a família. Aí me retomou um elemento fundamental. Primeira coisa, eu acho que isso responde bem, né? É que uma das primeiras coisas que precisamos fazer, né, para sair dessa crise, um desafio que precisamos combater é sair da subjetividade. Sair da subjetividade. Até porque a família, hoje nós não podemos entender a família como sujeito subjetivo. Nós temos que entender a família como uma realidade composta. Então a família é uma comunidade. É uma comunidade que é gerada com o tempo, com a vida, com testemunho, com entregas, com dores, com sacrifício, com alegria, com construção. O problema é quando a gente pensa na família da subjetividade, nós só pensamos na superficialidade. Parece que uma dificuldade na família não pode ser sofrida, não, porque a família tem que ser perfeita. Não. Quando a família de fato é segura, né, está com os pés firmes no chão, entende a sua coletividade, então os filhos ajudam os pais a superar as crises. E os pais ajudam os filhos a superar a dificuldade do mundo. É uma relação conjunta. Agora sim, se nós temos pais que não têm uma espiritualidade autêntica, que não se compreendem dentro de um diálogo, nós vamos ter filhos então sem rumo, sem segurança, sem referência. Se nós temos filhos, né, muitas vezes presos à fantasia, né, que vivem no mundo da Alice dos Países da Maravilha, mas ainda não consegue entender a realidade que está dentro da sua própria casa, nós vamos ter adultos futuros infantis, que não são capazes de responder ou de assumir os seus próprios problemas como adultos. Então, hoje, penso que seja, né, um dos principais elementos que devem ser combatidos em nossas famílias é a subjetividade. E isso, olha, isso está sendo muito combatido, está sendo muito forte nas famílias atuais, porque hoje na família pode-se dizer o que quer, pode ser o que pensa e pronto. Aí vem as ideologias que atrapalham tudo. Sobretudo ideologias contrárias aos dons da família. E nós não podemos, em nenhum momento, abrir espaço para a subjetividade, mas é para a coletividade. E a melhor maneira de chegar a essa coletividade é a participação. Então, os pais têm que entender o seu papel como colaboradores na educação de seus filhos. Não é jogar simplesmente um celular na mão do seu filho e deixar que o menino se vire e se eduque ao seu bel prazer. Não é isso. Nós não podemos simplesmente pensar que família perfeita é aquela que está na revista. A melhor família é aquela que construímos. Com toda dificuldade, é aquela que se compreende, que se ama. E amar aqui, a palavra amar, não é simplesmente numa questão fantasiosa, né? Mas é algo concreto, carnal, amar realmente. E é o que hoje estamos perdendo. Hoje se separam por qualquer coisa, né? Hoje tudo é motivo de chacota ou de briga. Tudo é motivo de divórcio. E temos que colocar na balança o que é realmente amor, o que é realmente entrega, né? Quem ama se humilha. Quem ama se humilha. E às vezes é preciso compreender dessa dimensão familiar que o que atrapalha hoje dentro da relação familiar, seja com os pais e os filhos, é a subjetividade. Não, deixa que o menino se vira. O menino sabe o que quer, o menino é isso. Não, não é assim. Não é jogar a responsabilidade de gente grande nas costas de uma criança. Mas é fazer com que todos os 4, todos os 5, os 10, os 11
assumam a responsabilidade de ser um grupo, ser um corpo. É o que nós fazemos, ou melhor, é o que vocês fazem quando vocês se casam. Se unem numa só carne, num só espírito. Não é assim? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte se separe. E os filhos é o reflexo disso. Um abraço para a tia Candinha, né? É um desafio, né? A vida é um desafio. O casamento, a família é um desafio. Então, padre, de que forma cada um dos membros da família deve se comportar para enfrentar esse desafio? Olha, a primeira forma, né? Como é que os membros familiares, né? Devem comportar, né? Para enfrentar esse desafio, primeiro se unindo. Primeiro se unindo. Pedir perdão não mata. Pedir perdão não mata. Pedir uma reconciliação entre vocês, isso também não mata. Enquanto o mundo lá fora prega, né, a concorrência, o individualismo, nós não podemos ser assim. Se nós queremos que eu e minha casa sirva ao Senhor, nós, como família, temos que ser o reflexo do amor de Deus. Primeiro se amando, depois se respeitando. E quando for necessário, se perdoando. Diácono, padre, como é que tem esse perdão? Né? O perdão não é esquecer, mas o perdão é assumir junto um novo projeto, diante de um erro. Se fulano pecou contra mim, se fulano errou contra mim, se fulano me bateu, me xingou, fez isso, então vou perdoar. Então, eu lhe perdoo. Então, nós vamos assumir um novo projeto de vida juntos. Sem precisar trazer ressentimentos. O Papa Francisco, uma vez, ele escrevia sobre a questão do ressentimento. Ele dizia, olha, ele comparava os ressentimentos como feridas. Quem lambe feridas são cachorros. E nós não somos cachorros falando de feridas. Para ficar alimentando ressentimento a vida toda de um pecado, de uma falta que uma pessoa da minha família cometeu contra mim. Se eu tenho uma experiência de fé, se eu tenho uma espiritualidade, eu tenho que pedir a Deus discernimento, sabedoria, para aprender a perdoar e também a respeitar o tempo da pessoa. Então, a reconciliação na família deve ser indispensável. Então, é preciso, de fato, essa aproximação, esse diálogo. E se perdoarem. Até porque perdoar, as pessoas até brincam, mulher, deixa de ser besta, vai perdoar para quê, né? Deixa de ser besta, macho, vai perdoar para quê? Não vou perdoar porque Cristo me ensinou que tem que perdoar. Porque talvez nós nunca passamos pela experiência de receber o perdão por um pecado grave. Mas quantas pessoas que fizeram algo tão duro, tão difícil, que aguardam ansiosamente por um perdão? Vocês não sabem o que um perdão faz, né, na vida de uma pessoa. Profundamente arrependida. E dentro de uma família, nós não podemos permitir que o mal prevaleça. Então, é esse resgate de valores. Nós não precisamos botar as coisas lá de fora do mundo. Né? Flávio, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, né? Dessa reflexão tão importante, tão interessante para nós, famílias, né? Para as famílias trairienses e não trairienses também. E aí, agora, por fim, eu queria pedir a você que você deixasse a sua mensagem final a todas as famílias que estão nos assistindo, as que possam vir a nos assistir. Um dos últimos documentos do nosso querido Papa Francisco foi sobre santidade. Eu gosto muito de ler esse documento e até brinco.
quando eu faço a referência a esse documento. E eu vou até fazer essa pequena brincadeira referente ao documento. Uma certa vez eu perguntei ao Papa Francisco, eu disse, Papa, o que é que nós, né? E agora tentando trazer isso para a família, né? O que é que nós podemos, o que é ser santo na família, né? O que é ser santo nos dias atuais? Como ser santo nos dias atuais? Aí o Papa Francisco caridosamente me respondeu assim, olha, é ser como um pai de família, que sai cedo feliz, para passar o dia trabalhando e conseguir o sustento dos seus filhos e esposa. Ser santo é ver a sabedoria da mulher, que na educação dos seus filhos ainda consegue tempo, né, para conseguir um emprego, trabalhar e voltar para sua casa. Ser santo é quando a gente vê filhos que entre eles brincam, sonham com um mundo melhor e mesmo na brincadeira constrói uma sociedade digna para o outro. Ser santo é quando a gente olha para um idoso, que também faz parte da família, e vê nele a sede da sabedoria de Deus. Ser santo é quando nós somos capazes de reconhecer que a santidade começa na porta de casa. Então, se nós queremos de fato que as nossas famílias sejam espaços de santidade, sejam espaços de reconciliação, de participação, aproximação, então que tal nós, enquanto pastorais familiares, SCC, paróquia, gastássemos um pouco mais de tempo essa semana para fazer com que a porta da nossa casa, para dentro, seja um lugar de santidade dos nossos membros, de reconciliação, de perdão. Eu falo isso, meus irmãos, porque nós não precisamos sofrer, sabe? Sonhar com a vida dos outros. Deus nos presenteou com a família que temos. Se eu não tenho um bom pai, é porque eu nunca aprendi a ser um bom filho. Se eu não tenho uma boa mãe, é porque eu nunca a olhei como um bom filho. Agora, se eu tenho a capacidade de ser um bom filho, eu ajudo meu pai com todas as suas dificuldades, a minha mãe com todas as suas dificuldades a ser uma boa mãe e um bom pai. Até porque depois, quando eles passarem, a saudade vai ser apenas uma mera lembrança daquilo que poderiam ser feito quando eles ainda estavam com a gente, não é assim? Então, que tal fazer essa semana um tempo de Deus, um tempo de reconciliação, um tempo de perdão, e fazer com que a nossa família seja esse espaço de fato de 3 palavras legais, 4, né? De aproximação, de participação, de diálogo e espiritualidade. Nós temos muita coisa bonita, gente, a celebrar. Temos muita coisa bonita, de fato, a ser rezada. Não vamos perder tempo. Gastem tempo com o dom que Deus deu a cada um de vocês, seja pais e filhos, que é a família que nós temos. Amém, Padre. Amém. Eu quero agora olhar aqui no celular as pessoas que interagiram com a gente no Facebook para mim ir falando aqui com vocês. Aí eu preciso do celular, mas eu gostaria de, antes disso, pedir desculpa, porque essa live era para ser na página da paróquia, né? Mas nós tivemos um probleminha aqui no início da nossa live, no momento de convidar o padre, e lá na live, na página da paróquia, não dava. Nós tivemos que entrar na minha, né, no meu Facebook, e estamos transmitindo pela minha página, mas também compartilhando pela página da paróquia. Então, vai ficar salvo também lá na página da paróquia, mas de antemão eu gostaria de pedir desculpas por esse fato ter acontecido, né? Então, nós vamos agora ver aqui quais foram as pessoas que interagiram com a gente hoje, para a gente poder saber se temos algo. Com certeza temos, né?
algo bem legal, bem importante para colocar aqui hoje. Vamos lá ver aqui quem foram as pessoas que hoje interagiram com a gente. Queria agradecer ao padre pela disponibilidade que ele teve de nos atender ao nosso pedido, quando fizemos o convite para ele participar dessa live. E já sabendo do bom trabalho que ele vem fazendo na nossa paróquia, né? Isso iniciou como diácono, hoje padre, graças a Deus, ganha uma bênção e uma graça. Quando o Dom pediu para ele ficar no traí alguns dias para ajudar o padre Arnoldo. Então, padre, muito obrigado. Sabemos que você vai dar continuidade ao belíssimo trabalho que vem fazendo e com certeza vai ser um bom evangelizador para o nosso traí. Que na verdade nós... Muito obrigado. Fala. Não, eu agradeci ao Ari, né? Muito obrigado, Ari, pelas palavras, pelo ânimo, né? E sobretudo pela motivação, né? Acho que a experiência que eu estou tendo no Trairi tem sido uma experiência muito de Deus, né? Embora toda a dificuldade do isolamento, mas nem por isso nós nos desanimamos, né? Estivemos juntos. Muito grato mesmo. Ok, padre. Assim, não vou ter aqui as pessoas que interagiram, que participaram, por conta que não está desde o início, né? Aqui na programação aqui desse nosso vídeo. Mas já agradecer a algumas pessoas que estão aqui, a Zenice que disse que pedir perdão fortalece, né? Já evidenciando a fala do Padre Flávio, o Agnaldo Teixeira, que está dizendo, colocando aqui nos comentários dele, que Deus abençoe as famílias e o Padre Flávio, né? E assim, foram muitas pessoas que participaram conosco hoje. Não tem como eu colocar todo mundo, falar de todo mundo aqui, mas em especial eu já quero fazer os agradecimentos a todas as pessoas que interagiram, que participaram com a gente hoje e agradecer assim demais o Padre Flávio por ter aceitado esse momento, essa participação com a gente hoje, né? Então, nosso muitíssimo obrigado ao Padre Flávio, que é, na verdade, a principal pessoa desse nosso momento de hoje. Viu, Padre Flávio? A você, os nossos agradecimentos assim, bem especiais, e que Deus continue abençoando e iluminando cada vez mais o Senhor. Amém. Assim, agradecendo também, aqui eu estou com alguns nomes, né? O seminarista Marcos Aldair, o Francisco de Assis, Adilmiri, a Nájila Maria, o seminarista Gaspar, Cecília Matos, Fátima Saraiva, minha vizinha, né? A tia Cândida, uma pessoa amável, querida, lá de Tamboril. A tia Cândida até escreve o seguinte, viu, Sueli? Deus abençoe todas as famílias, que os filhos sintam a presença do amor de Deus em seus lares. A Eleusinha Coelho, a Celeste sempre nos acompanha, uma alegria muito grande, Celeste Zenice. O Agnaldo Teixeira deixando seu alô, Deus abençoe as famílias, e ao Padre Flávio. O Cleomar Silva, o Zé Pereira, o Agnaldo de novo, verdade, Padre Flávio, muito bem. A Celeste, né, sempre que linda mensagem. O nosso querido Jorge Tito, Fátima Ferreira, e a minha lista aqui acabou. Né, o Padre Arnoldo também está nos acompanhando, né, o Joel. Então, sempre uma alegria grande. E eu penso que o bonito, eu acho que muita coisa boa a gente está aprendendo com a questão desse isolamento. E uma delas é fazer com que a nossa igreja se estique pelas mídias sociais. E eu acho muito valoroso, Sueli e Ari,
sobretudo a Pastoral Familiar USCC, por essa iniciativa de rezar a Semana da Família, levando essa palavra de ânimo, de coragem aos nossos paroquianos e pessoas de outras paróquias, viu? Tem gente aqui de Minas Gerais, viu? Isso é uma alegria, mostrar que, de fato, a nossa igreja ela é dinâmica, ela é capaz de chegar às várias periferias. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo empenho. Eu quero também deixar esse meu agradecimento a toda a equipe dirigente do SCC e também toda a coordenação da Pastoral Familiar, porque vocês acreditam nesse projeto, né? Nós acreditamos. E se nós acreditamos, nós vamos longe como igreja. Então, muito obrigado pelo convite. Não sei se foi o que vocês esperavam, mas aqui eu estou, né? E estou em Calcaia, viu? Vocês estão percebendo que o cenário está um pouquinho diferente, é um pouco mais escuro. Eu estou na casa da minha mãe, né? Temos algumas missas aqui ainda para celebrar. E se Deus quiser, no próximo domingo, né, a gente vai acompanhar a missa aí no Trairi, né? Vai ser transmitida também pelas vídeos da nossa paróquia. Muito bem. Muito bem. Ainda dentro dos agradecimentos, eu gostaria de agradecer aos outros membros da Pastoral Familiar, né? Como o Padre Flávio falou, a Pastoral Familiar, ela ia dar início, né? Aliás, deu início à sua atuação esse ano, e bem no início do ano, logo em março, aconteceu essa pandemia, e aí a gente ficou mais restrito, mas de alguma forma a gente está trabalhando, está tentando, né, atuar dentro do que nos cabe. Então, eu gostaria de agradecer ao Gustavo e à Aline, que também são membros coordenadores da Pastoral Familiar, o Euclides e a Nájila, a Bislene e o Arlindo, e o Reginaldo e a Zeneida. São os outros membros coordenadores dos setores da Pastoral Familiar. Então, a todos eles, nosso muitíssimo obrigado. Gostaria também de agradecer o Evaldo Santos, a Nieta Santos, o Padre Arnoldo Salles, que é quem tem dado assim, um apoio muito grande para nós, da Pastoral Familiar. Gostaria de agradecer também a Arielle Paiva, o Ariel Paiva, e, especialmente, eu já falei, mas eu volto a falar, o nosso querido convidado de hoje, o Padre Flávio Silva. Gostaríamos de lembrar que amanhã, dentro da nossa programação, nós temos o Terço Mariano. Nós convidamos a todas as famílias a rezarem amanhã o Terço Mariano em família. Num momentozinho, na hora do almoço, na hora do jantar, após o jantar, reúna a sua família, reze o Terço Mariano dentro dessa programação da Semana Nacional da Família, tire uma foto, coloque nas redes sociais e compartilhe com a hashtag Famílias em Oração. Vamos estar colaborando com essa programação da família, da Semana da Família dentro da nossa paróquia. Nosso muitíssimo obrigado a todos, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Padre Flávio, nosso muitíssimo obrigada.